O estádio Heriberto Wilson foi visitado pelo tenente-coronel Márcio Cabral, comandante aqui do 9º Batalhão de Polícia Militar, com outras pessoas junto com ele, né? E o tenente-coronel Márcio Cabral, ele faz parte da comissão que inspeciona os estádios de futebol. Ele tem, inclusive, aqui, ó, você pode ver na farda dele, praças desportivas. É isso, né, coronel? O senhor foi, mas tinha ido para vistoriar algo oficial, mesmo faltando tão poucos dias para o catarinense? O que realmente aconteceu? Na verdade, a vistoria a gente já fez na penúltima semana de dezembro, em todos os estádios em Santa Catarina, nos 10 estádios que farão parte tanto do Campeonato Catarinense, quanto 6 deles que farão parte das séries D, C, B e A do Campeonato Brasileiro. Então nós já tínhamos feito essa vistoria, encaminhado para a Federação, para o Ministério Público e para a Confederação Brasileira de Futebol, para a CBF. Ontem, na verdade, nós passamos lá para verificar como é que andavam as obras que estavam sendo feitas no estádio, mas por uma parceria. A Polícia Militar de Criciúma tem uma parceria muito forte com o Criciúma Esporte Clube, e até para orientá-los, para informar o que está em atraso, o que deve ser acelerado para evitar que o estádio sofra algum tipo de interdição. Nós fomos lá mais para esse tipo de esclarecimento, para mostrar se a obra está sendo feita adequadamente ou não, mais para orientar o clube do que para vistoriar propriamente dito, tendo em vista que uma nova vistoria oficial só seria feita na semana que vem, já que o prazo final é sexta-feira agora, para que todas as modificações sejam feitas e, principalmente, todos os documentos sejam apresentados. O senhor, então, na verdade, foi passar para dar uma olhada, não foi oficial. E o que o senhor viu lá? E com quem que o senhor estava? Bom, estava eu, meu subcomandante Major Fraga, e nós mantivemos um contato com alguns dirigentes do clube e passamos a verificar a mudança na questão da retirada das grades. É uma modificação importante, é uma modificação que pode inviabilizar uma partida de futebol no estádio, tendo em vista que, para o torcedor que conhece, para o telespectador que conhece o estádio Heriberto Wilson, existe o fosso molhado. Na parte externa, junto às arquibancadas, na parte externa do fosso, há um pequeno alambrado, com altura de 1,10 m, e na parte interna, que fica junto ao gramado, na parte interna do fosso, esse alambrado não existe, ele está com 70 centímetros. E o clube está construindo aí mais 40 centímetros com tubulação de ferro, para que fique na altura necessária, que é de 1,10 m, que é o ponto que permite com que qualquer profissional que esteja trabalhando lá dentro, seja ele atleta, componente do trio de arbitragem, policial militar, profissional de imprensa, acabe não caindo no fosso, ou seja, permite que esse profissional tenha segurança para desenvolver o seu trabalho sem correr o risco de cair no fosso. Para isso, existe essa altura mínima solicitada pela norma técnica, que é de 1,10 m. Então nós observamos isso, informamos o clube do que precisaria mais, né? Havia alguns detalhes que o clube tinha que observar. A questão das serpentinas de arame sobre alguns passadores que existem, alguma parte elevada que existe no fosso, que faz com que o torcedor possa adentrar o estádio por ali. Então tem que ser colocada essa serpentina para impedir que o torcedor adentre ao estádio. Mas tudo isso, na verdade, torna o estádio verdadeiramente seguro quando a competição tem um regulamento forte. E hoje, com o Código Brasileiro de Justiça Desportiva, naturalmente que o regulamento ficou forte. Com as novas punições impostas aos torcedores e aos clubes, através do Estatuto do Torcedor, torna o regulamento das competições fortes e dificulta em muito algum tipo de invasão ou algum tipo de agressão a atleta adversário ou ao próprio atleta da equipe, trio de arbitragem, policiamento ou mesmo o integrante da imprensa que esteja ali trabalhando. Tudo isso faz com que a perda do mando de campo seja quase que imediata. São tomados atos administrativos ou julgamentos em comissões disciplinares que proíbem isso. Então, essa regulamentação forte é que vai dar verdadeiras garantias. Todo o restante da parte estrutural são pontos de apoio, são pontos auxiliares, mas o que conta realmente é um regulamento forte e que seja cumprido ao pé da letra dentro da competição. O senhor particularmente é torcedor do Criciúma, tem uma simpatia pelo time, coronel? A gente sabe que o senhor é sempre bem envolvido com o esporte. Sem dúvida alguma, né? Desde que eu vim para cá em 1987 e quando tive a oportunidade de trabalhar e comandar o policiamento na primeira partida minha oficial, né, como oficial de Polícia Militar, que foi em 1987, no jogo entre Criciúma e Corinthians, onde o Criciúma venceu por 1-0. Desde aquele dia eu não deixei mais de ser Criciúma. E dali para cá foram mais de 180 jogos comandados
no estádio Heriberto Wilson. E naturalmente que em razão desse envolvimento profissional, tu acaba te envolvendo também emocionalmente com o clube e acaba torcendo pelo clube. Então eu sou Criciúma, sim, é a cidade que me acolheu, é a cidade que eu adotei e naturalmente que torço pelo time daqui. Tá certo então. Para a gente encerrar essa entrevista, Coronel, tem uma situação aí na cidade sobre uma vistoria do Exército, Receita Federal e a Polícia Militar também está apoiando sobre lojas que trabalham com explosivos. Como é que está essa situação? Bem, Zanin, nós como a Receita Federal, como a Polícia Civil, como Corpo de Bombeiros, somos órgãos apoiadores. Essa é uma ação do Exército, é uma ação que está sob a coordenação deles e naturalmente que nós somos obrigados a manter sigilo, pelo menos no tocante à nossa parte. Toda e qualquer informação ou divulgação sobre isso, somente o Exército pode fornecer. Pois não, obrigado a você, Tenente Coronel Márcio Cabral. Estaremos então trazendo também essa informação aqui no programa, mas o mais importante deste momento aqui com o Tenente Coronel Cabral foi a questão do estádio Heriberto Wilson, né? Alguns últimos toques foram dados ali para a direção. Criciúma estreia neste final de semana, fora de casa, em Ibirama, no Campeonato Catarinense. Com imagens de Luciano Siqueira, João Zanini para o Linha Verdade.